Bom, o ministro da Fazenda aqui no Brasil, Fernando Haddad, afirmou em entrevista que a Câmara dos Deputados tem muito poder e não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. A declaração gerou uma repercussão negativa e justamente com o presidente da Câmara, da Casa Legislativa, a Câmara, Arthur Lira. O nosso comentarista de Brasília, Cláudio Dantas, está conosco, acompanha os desdobramentos de tudo isso, que ontem, inclusive, havia uma reunião marcada para discutir o novo arcabouço, que agora voltou para a Câmara. Aquilo tudo voltou, digamos, não uma estaca zero, mas a reunião foi desmarcada. O Dantas, está faltando um pouco de política para o Haddad, que virou, de repente, o queridinho do Congresso, talvez por falta de opção, porque institucionalmente o governo Lula é uma bagunça, né? Não se tem exatamente uma interlocução de alto nível, mas o Haddad ganhou essa alcunha de alguém que era possível conversar. Com essa declaração mudou completamente esse cenário? Faltou um pouquinho de diplomacia, né, Piotr? Muito boa tarde a toda a nossa audiência. De fato, olha, o Haddad falou demais. Claro, ele estava ali à vontade numa entrevista, disse aquilo que todo mundo já sabe, que o Congresso nunca teve tanto poder. É um processo histórico, recente, mas faz parte também dessa reacomodação de forças da política. A política é dinâmica, né? Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Só que, de fato, hoje o Congresso ele é muito poderoso, tem poder sobre uma fatia enorme do orçamento e este governo, o governo do PT, o governo do Lula, ainda não está sabendo lidar com isso. Ele achou que ia encontrar o mesmo Congresso lá de 2003, só que o Congresso de hoje não tem nada a ver, é outra situação. O Haddad era um dos poucos ministros que conversava, que tinha esse diálogo com a Câmara e ontem cometeu esse deslize. Teve de pedir desculpas, teve de ligar para o Arthur Lira, pedir desculpas, teve de fazer uma retratação pública, mas isso não foi suficiente. O Arthur Lira foi ao Twitter, deu o recado, um duro recado, e cancelou a reunião que estava marcada ontem, a reunião com o próprio Haddad e com os líderes dos partidos para discutir justamente a votação do arcabouço fiscal, que já foi para o Senado, já voltou e veio com modificações, precisa ser ajustado esse texto final para ser votado na Câmara. Então, essa reunião foi cancelada, ela foi transferida. Na verdade, o tema arcabouço fiscal, Piotr, ele seria debatido hoje na tradicional reunião de líderes, tradicional almoço de líderes da terça-feira, mas também não foi tema do almoço. Acabou ficando para segunda-feira essa pauta que virou uma pauta bomba. Então aí realmente o governo numa situação bem complicada. E olha que é uma pauta fundamental, é a regra fiscal. E a situação fiscal das contas públicas não é a melhor possível, Piotr. O Dantas, a deputada Adriana Ventura está com você, já chegou aí para a gente conversar com ela também, porque é importante entender a posição da oposição em relação a isso, né? Porque o Centrão tem boa parte dele na mão de Lira, Lira domina exatamente esse setor, é quem poderia dar esses votos para o governo, mas como é que a oposição está vendo todo esse imbróglio institucional agora dessa antiga parceria Haddad e Arthur Lira? Muito bem, estou aqui com a deputada Adriana Ventura, do Partido Novo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Prós e Contras, deputada. Já vou repassar a própria pergunta. Você ouviu a pergunta do Piotr Ouviu a pergunta? Então, por favor, pode responder diretamente. Vinda, antes de tudo, Olá, boa tarde. Piotr, um prazer participar aqui do Prós e Contras, né? Estou sempre à disposição. A gente está vendo uma perfeita desarmonia entre os poderes. Eu acho que é isso que a gente está vendo aqui. A gente, como oposição, hoje tivemos uma reunião na casa do presidente Arthur Lira, que é feita com oposição sempre às terças pela manhã. E a grande discussão aqui é que, na minha visão, agora eu não estou nem falando como oposição, eu estou falando como uma líder da oposição. Existe sim um grande desequilíbrio entre os poderes, isso está afetando sim a nossa democracia, porque os poderes que deveriam ser harmônicos, que deveriam juntos, né, solucionar as coisas, a gente está vendo um poder passando em cima do outro. Eu acho que a grande discussão que temos que ter agora é a reforma política, porque
Essa harmonia que tem que ter não existe. Mais do que isso, existe uma concentração de poderes na mão de poucas pessoas, né? Então, o que a gente vê hoje no Congresso, que é a declaração do ministro Haddad, a gente viu que falou do Senado, que falou do Executivo de humilhação, mas a gente tem tido humilhação de um poder sobre o outro, e mesmo aqui na Casa Legislativa, a gente vê que muitas vezes poucos líderes decidem pela maioria e resolvem pela maioria. Então, a gente está vendo que essa humilhação também existe aqui dentro, e é um debate que a gente vai ter que travar de uma maneira muito simples. O que aconteceu no arcabouço acontecerá com certeza com outros temas, porque é um cabo de força, um cabo de guerra. Deputada Piotr, me permite aqui uma pergunta. Deputada, a senhora sabe que assim, o pano de fundo dessa disputa de poder chama-se orçamento, né? É uma disputa por dinheiro. É o nosso dinheiro, viu, Piotr? Então, a questão que se coloca, a senhora avalia que o Congresso tem de ter esse poder sobre o orçamento, tem de ter mais, tem de ter menos, tá bom do jeito que tá, porque antigamente não tinha aquela emenda impositiva e era um problemaço, né? Porque você não tinha uma distribuição equânime também dessa verba entre os deputados. Qual é a sua opinião sobre a questão do orçamento? Olha, eu acho que a questão do orçamento, eu acho que o Congresso, um dos papéis que ele tem é aprovar o orçamento, discutir o orçamento, fazer emendas ao orçamento. Isso faz parte do processo legislativo. Agora, o que a gente está vendo, até porque isso desbalanceia bastante as forças, é que geralmente esse orçamento, na minha visão, está sendo conduzido de uma maneira que não está vinculado à política pública, não tem compromisso lá na ponta, porque o orçamento é da população brasileira, né? Se isso é revertido em política pública. Então, na minha visão, essa relação com o Executivo, ela é prejudicada na medida em que esse orçamento, ele é debatido, o Congresso está mais independente, porque se antes ele ia junto ao Executivo, negociava pautas tal, hoje, com tanto poder na mão, com tanto recurso na mão, o Executivo fica meio escanteado. Ele vai lá e impõe as condições do Executivo, as negociações são mais altas, a gente sabe disso. Então, assim, é uma discussão muito acalorada e geralmente a gente vê isso concentrado na mão de poucos, tanto do Legislativo aqui dentro do Congresso, porque fala assim, é o Parlamento, mas essa discussão, tanto em termos de vinculação à política pública, como de transparência, para que é utilizado, e como também verificar se foi aplicado, se está reduzindo desigualdade, esse debate mais profundo não está tendo e precisa ter. Então, na minha visão, esse orçamento e a maneira como ele é gerido precisa ser discutido e rediscutido, porque não está bom. Perdão. Tá. Piotr, mais alguma pergunta? Tá, deputada, rapidamente, só um questionamento. A senhora acha que tudo isso está acontecendo porque o atual governo chegou sem planos claros, sem programas claros para o país, e aí está sendo feito tudo no varejo, não no atacado, ou seja, com um pensamento de longo prazo? Ou, na verdade, a Câmara tem mais ideias em relação a manter o que já foi aprovado no governo passado ou de governos anteriores? E aí me refiro, inclusive, às reformas que o atual governo reclama. O que está de problema? Está faltando plano ou o plano é ruim que vem por parte do governo? Eu acho que tem um pouco dos dois, Piotr. Eu acho que existe essa questão dessa falta de planejamento, falta de plano, uma linha que vai ser seguida, e muitas coisas que chegam aqui não chegam arredondadas, né? Existe um grande problema de quando chega aqui, ele precisa ser discutido com os deputados, com os líderes, e da maneira que chega, com as distorções e outros problemas que chegam, isso, na verdade, dificulta tanto a aprovação como o encaminhamento, e essa negociação fica mais dura. Então, está uma situação aqui que falta planejamento, não existe um plano traçado, isso desde a época da campanha, a gente falava isso quando foi eleito. Agora, e o que chega aqui não chega arredondado, e tudo fica muito truncado. Então, a gente sente isso aqui. E nós, deputados, principalmente deputados de oposição, a gente fica muito no ar, inclusive, dos debates, das pautas, a gente tem ficado à margem dessas discussões, e isso é um problema, até porque o rito legislativo, a gente sabe que tem andado truncado, muitas coisas vão direto para o plenário e é decidido entre poucos líderes a portas fechadas. Deputada, obrigado pela gentileza. Dantas, obrigado, viu? Obrigado. A deputada conversou conosco, a Adriana Ventura, o Cláudio Dantas, lá de Brasília, também. Vamos só, antes da gente ir para o intervalo, rapidamente. Este governo afrontou o Congresso Nacional, querendo questionar a lei de saneamento que já tinha sido discutida e aprovada, reclamou de privatizações que já tinham sido aprovadas no Congresso Nacional, como o caso da Eletrobras,
quer fazer de novo uma nova interpretação do marco temporal. O assunto está no Supremo Tribunal Federal e a parte do governo tenta protelar essa discussão no Senado, porque a Câmara também já se manifestou sobre o assunto. Esse governo está questionando reformas constitucionais já feitas desde o governo Temer, ou seja, num projeto de retrocesso. E o pior de tudo isso, ou no mesmo nível de, digamos, insanidade, é que não propõe nada realmente melhor, factível e sustentável. Daí, obviamente, fica nessa negociação de balcão com o Congresso Nacional, que levou um duro golpe com essa declaração infeliz do ministro Haddad. E aí, obviamente, teve uma resposta bem pesada do presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse assim que a Câmara, ele se refere à Câmara, tem atuado a favor do Brasil, não do governo.